De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização ou hiperatividade e impulsividade. Desatenção e desorganização envolvem incapacidade de permanecer em uma tarefa, aparência de não ouvir e perda de materiais em níveis inconsistentes com a idade ou nível de desenvolvimento. Hiperatividade e impulsividade implicam atividade excessiva, inquietação, incapacidade de permanecer sentado, intromissão em atividades de outros e incapacidade de aguardar. Na infância, frequentemente se sobrepõem a transtornos em geral considerados de externalização. O TDAH costuma persistir na vida adulta, resultando em prejuízos no funcionamento social, acadêmico e profissional. No geral, esse transtorno é cerca de 2 vezes mais comum em meninos, embora os índices variam de acordo com o tipo. O tipo predominantemente hiperativo e impulsivo ocorre 2 a 9 vezes mais entre os meninos, embora o tipo predominantemente desatento ocorra com igual frequência em ambos os sexos. Os sintomas geralmente começam antes dos 4 anos. Em todos os casos, devem surgir antes dos 12 anos, para que o diagnóstico seja possível, conforme os critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O período entre 8 e 10 anos é o mais comum para o diagnóstico, pois nessa faixa etária, as demandas cognitivas e sociais aumentam, especialmente na escola, o que revela mais claramente as dificuldades da criança. Em crianças com predomínio de desatenção, os sintomas podem ser menos evidentes, resultando em um diagnóstico tardio, geralmente na adolescência ou vida adulta. Nesses casos, a hiperatividade é menos aparente, mas a dificuldade de concentração e organização persiste. Sinais e sintomas centrais do TDAH. Desatenção. A desatenção não é uma simples falta de interesse, mas uma dificuldade em manter a concentração por períodos prolongados, principalmente em tarefas que exigem vigilância constante, ou seja, manter o foco sem interrupções, reação rápida, investigação visual e perceptiva, que é a habilidade de observar e analisar detalhes importantes em tarefas ou leituras. Atenção sistemática e constante, ou seja, seguir sequências e instruções com precisão. Impulsividade. A impulsividade envolve a dificuldade em pensar nas consequências das ações antes de realizá-las, o que pode levar a comportamentos arriscados. Por exemplo, em crianças, atravessar a rua sem olhar ou interromper conversas. Em adolescentes e adultos, tomar decisões precipitadas como abandonar a escola ou o emprego, sem avaliar o impacto futuro. Esse comportamento impulsivo também afeta a capacidade de lidar com frustrações, gerando reações explosivas em situações adversas. Hiperatividade. A hiperatividade se manifesta como uma atividade motora excessiva e inadequada para contextos sociais. Os sinais variam de acordo com a idade. Em crianças pequenas, dificuldade em permanecer sentadas na escola, em ambientes religiosos ou em momentos que exigem calma. Elas frequentemente se levantam, correm ou mexem em objetos sem propósito. Em adolescentes e adultos, a hiperatividade pode se transformar em uma sensação interna de inquietação, dificuldade em relaxar e falar em excesso. Em idosos, a agitação pode não envolver movimentos intensos, mas se expressa em comportamento inquieto, falante ou compulsivo, que pode cansar as pessoas ao redor. Agora, vamos falar um pouco sobre as causas e os fatores de risco do TDAH. Bom, podemos frisar que ocorre de uma forma hereditária, mas nem sempre, e é passada ali pelo pai para o filho na sua genética. O transtorno ele não tem uma causa única, mas é provável que seja resultado de uma combinação de fatores genéticos, ambientais,
biológicos e sociais. Entretanto, pode ser por meio de uso de drogas, bebidas alcoólicas ou até mesmo a separação dos pais. Os fatores de risco podemos citar baixo peso ao nascimento, traumatismo craniano, infecção cerebral, deficiência de ferro, exposição a chumbo, exposição ao álcool, tabaco, antes ali do nascimento e substâncias ingeridas na gravidez. Logo, os estudos sugerem que o TDAH pode estar relacionado com alterações nos seus neurotransmissores da dopamina e da noradrenalina, que são ali estabelecidos com as suas conexões entre os neurônios do cérebro. Então, pode variar ali os sintomas / sinais, que incluem ali essa desatenção, hiperatividade e outros. TDAH afeta a regulação dos neurotransmissores dopamina e noradrenalina, especialmente no córtex pré-frontal, responsável pelas funções executivas, como o controle de impulsos, atenção e planejamento. Deficiências na transmissão desses neurotransmissores prejudicam a capacidade de manter o foco e regular comportamentos. Diversas áreas do cérebro são afetadas pelo TDAH, incluindo o córtex pré-frontal, o estriado e o sistema límbico, especialmente a amígdala e o hipocampo. Essas regiões controlam impulsos, motivação e a percepção de recompensas. A atividade alterada nesses circuitos resulta em dificuldades de concentração, impulsividade e desorganização. Além disso, estudos de neuroimagem mostraram uma redução na atividade neural em regiões como o córtex cingulado anterior e os gânglios da base, áreas associadas ao controle motor e à tomada de decisões. O diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade envolve diferentes etapas e ferramentas para garantir uma avaliação precisa e diferenciada de outras condições com sintomas semelhantes. Hoje, vou abordar 5 pontos essenciais para entender como esse diagnóstico é realizado e suas particularidades. É importante lembrar que apenas profissionais qualificados como psicólogos, neuropsicólogos ou psiquiatras podem fazer esse tipo de avaliação de forma segura e precisa. Vamos começar? O primeiro ponto é a anamnese e a entrevista clínica, onde começamos pelo histórico clínico do paciente, fazendo um levantamento do histórico de vida dessa pessoa, desde a infância, escola, trabalho e vida social. Se tratando de crianças e adolescentes, fazemos uma entrevista com familiares e professores para poder verificar como os sintomas afetam essa rotina. Em seguida, fazemos a identificação de sintomas persistentes e presentes desde a infância, como desatenção, impulsividade e hiperatividade. Importante lembrar que, para caracterizar o TDAH, os sintomas devem estar presentes em diferentes contextos, como casa, escola, trabalho, e ter um impacto funcional. O segundo ponto é a aplicação de testes neuropsicológicos. Os testes ajudam a medir as funções cognitivas comprometidas, como atenção e controle inibitório. Os instrumentos usados nesses testes ajudam a distinguir o TDAH de outras condições, como transtornos de ansiedade ou dificuldades de aprendizagem. O terceiro ponto é a aplicação de questionários e escalas padronizadas. A escala Conners, por exemplo, utilizada para pais, professores e adultos, avalia a frequência e intensidade dos sintomas. Escala SNAP-4 ou DSM-5 auxilia na verificação da presença dos critérios clínicos para o TDAH. Essas escalas ajudam a obter um panorama dos sintomas percebidos em diferentes contextos. O quarto ponto é a avaliação diferencial. O neuropsicólogo investiga se os sintomas não são causados por outros fatores como transtornos de ansiedade ou depressão, distúrbios de sono, dificuldades específicas de aprendizagem, questões emocionais ou ambientais, como estresse familiar ou escolar. Quinto e último ponto é o relatório final.
Após a análise de todos os dados, o neuropsicólogo elabora um relatório com os resultados e oferece uma devolutiva ao paciente e à família. Nessa etapa, são discutidas as conclusões do diagnóstico, bem como orientações e estratégias de tratamento. A neuropsicologia tem um papel essencial na compreensão do funcionamento cognitivo e emocional do indivíduo com TDAH, fornecendo um diagnóstico preciso que orienta as intervenções adequadas para melhorar a qualidade de vida. O desenvolvimento e curso do TDAH podem ser observados por meio das fases da vida do indivíduo. Os primeiros sinais normalmente são percebidos no período da pré-escola, sendo a principal manifestação a hiperatividade. Nos anos de ensino fundamental, a desatenção começa a ficar mais saliente e prejudicial. A hiperatividade continua sendo um sintoma importante, porém começa a mudar gradualmente. No período da adolescência, para alguns indivíduos, o transtorno fica relativamente estável, porém alguns podem ter uma piora no curso e acabam desenvolvendo comportamentos antissociais. Os sinais de hiperatividade são bem menos comuns e limitam-se a um comportamento mais irrequieto, ou sensação interna de nervosismo, inquietude ou impaciência, além da presença da impulsividade. Na idade adulta, muitos indivíduos continuam a apresentar sintomas do TDAH que permanecem parecidos com a manifestação da adolescência. Em relação ao prognóstico do transtorno de déficit de atenção, ele varia de acordo com os fatores como a gravidade dos sintomas, o acesso a tratamento adequado e o suporte social. Muitas crianças com TDAH continuam a apresentar sintomas na adolescência e na vida adulta, mas a intensidade pode diminuir com o tempo, especialmente os sintomas de hiperatividade. Sem tratamento, o TDAH pode resultar em dificuldades acadêmicas, problemas no trabalho e nos relacionamentos, além de um risco maior para condições como ansiedade, depressão e abuso de substâncias. No entanto, com intervenções eficazes como a terapia comportamental, medicação e estratégias de suporte escolar ou profissional, muitas pessoas conseguem desenvolver habilidades compensatórias e levar uma vida funcional. A gravidade dos sintomas e a presença de condições comórbidas influenciam diretamente o desfecho. Um bom suporte familiar e educacional melhora significativamente o prognóstico. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode trazer vários desafios e gerar muitos impactos na vida cotidiana de um indivíduo. Um exemplo destes desafios é com a concentração. Um estudante, por exemplo, tem dificuldade em focar em uma aula, em ler um livro, em concluir um plano de estudos, porque frequentemente ele é distraído com barulhos ao redor ou com seus próprios pensamentos. O segundo ponto é a impulsividade. Uma pessoa com TDAH pode, sem pensar, interromper colegas durante uma conversa ou tomar decisões apressadas, como gastar dinheiro em compras desnecessárias. Outro fator é a desorganização. Profissionais com TDAH podem ter dificuldade de manter sua mesa de trabalho organizada, frequentemente perder prazos ou documentos importantes, o que pode trazer impactos na sua produtividade. Pessoas com esse transtorno podem ter dificuldade em gerir o tempo. Uma pessoa com TDAH pode subestimar o tempo necessário para completar uma tarefa, levando-o para uma correria de última hora, e o que provoca muito estresse e desgaste. Por conta da sua impulsividade e sua dificuldade em prestar atenção, a pessoa com déficit de atenção pode ter muitos desafios nos relacionamentos. Isso implica na sua vida com familiares, amigos, ambiente de trabalho, pois é uma pessoa que geralmente não estará 100% presente nas conversas. Todos esses desafios podem resultar em uma baixa autoestima. Constantemente, ele enfrenta dificuldades, especialmente em ambientes escolares ou no trabalho. Isso pode resultar em sentimentos de inadequação, levando a uma autoestima reduzida. A pessoa com déficit de atenção e hiperatividade pode ter a sua vida acadêmica afetada, carreira profissional, a vida social, o bem-estar emocional,
e em diversas áreas, pois está o tempo todo lidando com esses desafios em todo o contexto e em todas as esferas sociais. A adesão ao tratamento medicamentoso para o TDAH costuma ser influenciada por diversos fatores, como condições demográficas e sociais do paciente, a natureza do transtorno, características do tratamento e o relacionamento entre o paciente e o profissional de saúde. Normalmente, a medicação é utilizada durante o período escolar e suspensa nos finais de semanas e férias, visando reduzir os efeitos colaterais de curto e longo prazo, como a redução de apetite, ansiedade, insônia, irritabilidade, dores abdominais e cefaleia. Uma estratégia importante para melhor aceitação ao tratamento envolve a inclusão de abordagem psicoeducacional direcionada tanto aos pais quanto aos pacientes e à escola. O consumo de informações de qualidade contribui para uma atitude mais positiva dos pais em relação ao tratamento dos filhos e melhora o suporte social oferecido à criança. Além disso, incentivar o paciente a ser ativo no cuidado com a sua saúde, aliado a uma boa comunicação com o profissional, são fundamentais para o sucesso terapêutico. Nos últimos anos, o aumento do número de diagnósticos psiquiátricos tem sido amplamente discutido, com muitos associando esse fenômeno ao processo de medicalização. Esse termo foi cunhado na década de 70 por autores como Ivan Illich e Michel Foucault. Refere-se à tendência de atribuir causas biológicas a problemas de saúde mental e comportamental. O processo tem ganhado força principalmente devido às explicações biológicas que reduzem as causas dos transtornos a fatores como neurotransmissores ou genes, o que facilita a aceitação social da medicalização ao transferir a responsabilidade dos comportamentos indesejados para a área médica. O tratamento medicamentoso, principalmente com o uso de metilfenidato, é frequentemente descrito como uma forma de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, aumentando a atividade dos neurotransmissores cerebrais. Porém, também há riscos associados ao uso de estimulantes, por exemplo, efeitos adversos cardiovasculares, os quais têm sido objeto de várias pesquisas, buscando provar que não representam um perigo significativo. Além disso, o potencial de abuso dessas substâncias é motivo de preocupação, pois pode causar depressão, alteração de humor, privação de sono, taquicardia e até psicose, especialmente quando usados sem indicação médica. Embora muitos estudos enalteçam os benefícios do metilfenidato, frequentemente minimizam seus efeitos adversos. Isso pode ocorrer devido ao viés de seleção em ensaios clínicos, que geralmente envolve pacientes com maior chance de sucesso no tratamento, levando a resultados que nem sempre refletem a realidade da população em geral. Por isso, os resultados desses estudos devem ser interpretados com cautela. Além do metilfenidato, há evidências de outras opções em tratamento farmacológico: antidepressivos, anfetaminas, mecalamina. E dentre eles, um que tem demonstrado muitos benefícios está a tamoxetina. A tamoxetina demonstra vantagens notáveis nas funções executivas do paciente, abrangendo aspectos como memória de trabalho, planejamento, organização e resolução de problemas, contribuindo assim para a promoção da atenção sustentada. O principal mecanismo de ação é a inibição do transportador de noradrenalina. Com isso, a tamoxetina aumenta a concentração de noradrenalina no córtex pré-frontal. Ela faz com que, na fenda sináptica do neurônio, a noradrenalina que seja liberada fique mais tempo lá, aumente a quantidade e ocorra mais transmissão entre os neurônios. Isso acaba tendo efeito adrenérgico positivo no cérebro, contribuindo no tratamento do TDAH. A dopamina também é recaptada por noradrenalina no córtex pré-frontal. Sendo assim, a atividade desse neurotransmissor também aumenta na região. No sistema de recompensa, a dopamina reage pouco
ou quase nada, gerando menor risco de dependência e abuso. Contudo, podem ocorrer reações adversas que são comuns à atomoxetina, como por exemplo, cefaleia, insônia, náusea, diminuição do apetite, dor abdominal e vômitos. A indicação para o uso deste medicamento está classificado para crianças acima de 6 anos e adultos. O tratamento é mais prolongado em comparação ao metilfenidato, o que quase anula a dependência do uso. Vale ressaltar que a atomoxetina não é um estimulante e foi aprovado pela Anvisa em 2023. A escolha entre atomoxetina e metilfenidato dependerá de diversos fatores, incluindo a gravidade dos sintomas e a resposta individual do paciente. Existem algumas interfaces que podem ser utilizadas no tratamento do TDAH, como a terapia comportamental, ou a conhecida como TCC, o neurofeedback e o biofeedback. Na terapia comportamental, no caso, ela reconhece os limites impostos pelo transtorno e ajuda a priorizar pessoas, lugares e coisas na vida dessa pessoa. A terapia comportamental pode incluir técnicas como o treinamento de soluções de problemas, a repetição de instruções e o treinamento de habilidades sociais. Foca em ajudar o paciente a identificar e modificar padrões de pensamentos negativos e comportamentos disfuncionais. A TCC pode ajudar a melhorar habilidades de organização, controle de impulsos e regulação emocional. Já no neurofeedback, o treinamento do cérebro é baseado em uma interface cérebro-computador, que monitora o funcionamento dos neurônios em tempo real. O objetivo é aprender a calibrar os neurônios para melhorar a concentração e a velocidade mental. No biofeedback, este tratamento é baseado em processos de aprendizagem e pode ajudar a recuperar disfunções ou buscar um estado ótimo de funcionamento. O biofeedback pode ajudar com problemas como ansiedade, estresse crônico, distrações, agitação e até mesmo hipertensão, enxaquecas e incontinência urinária. O tratamento psicológico para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade envolve várias abordagens que podem ser adaptadas às necessidades individuais de cada paciente. Dentre outras estratégias estão treinamento de habilidades sociais, psicoeducação, estratégias de autogerenciamento, terapia familiar, mindfulness e técnicas de relaxamento e integração com tratamento medicamentoso. No treinamento de habilidades sociais, no caso, ajuda os indivíduos a desenvolverem habilidades de integração social, aumentando a confiança e reduzindo comportamentos impulsivos. Na psicoeducação, informar o paciente e a família sobre o TDAH, suas características e como lidar com os desafios do dia a dia pode ser muito benéfico. Já nas estratégias de autogerenciamento, técnicas como o uso de listas, lembretes e cronogramas podem ajudar a melhorar a organização e o foco. Daí a gente chega na terapia familiar. Pode envolver a família no processo terapêutico, ajudando a melhorar a comunicação e a dinâmica familiar também. No mindfulness e técnicas de relaxamento, práticas de atenção plena e relaxamento podem ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a concentração. Já na integração com tratamento medicamentoso, em alguns casos, a combinação entre tratamento psicológico com medicamento pode ser a abordagem mais eficaz para o tratamento para o déficit de atenção.